Paz e bem, eu sou o Padre José Adriano, estou aqui para juntos conversarmos, meditarmos um pouco sobre a vida de oração. Sim, a tão grande vida de oração que todos nós cristãos batizados precisamos desenvolver em nossa vida. Em primeiro lugar, quero agradecer você que está aqui no vídeo, que está aqui no canal conosco e dizer, se você ainda não é inscrito no canal, você já sabe, se inscreve aí no canal, aciona a notificação para sempre receber aí aquilo que a gente quer colocar aqui, partilhar aqui com cada um de vocês. Bem, nós estamos iniciando aqui uma série de vídeos, pequenos vídeos que nós vamos partilhar com vocês aqui, trazendo um pouco de reflexão. E aí a gente vai começar com a temática da oração. Todos nós que desenvolvemos um caminho com o Senhor, que fazemos uma experiência com o Senhor, logo somos surpreendidos pela necessidade de crescer na oração, pela necessidade de aproximar-se da oração, pela necessidade de fazer da nossa vida uma oração. A gente aprende isso em primeiro lugar com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho nos dá provas em muitos momentos em que Jesus se retirava para rezar, né? Em que Jesus se retirava para fazer a sua oração, no recolhimento da vida, de um lugar específico, que até mesmo chama a atenção dos discípulos que outrora pedem ao Mestre: Senhor, ensina-nos a rezar. Então, a nossa vida de cristão basicamente é isto, é pedir ao Senhor isso: ensina-nos a rezar a cada dia, a cada momento, a cada circunstância, a cada história da nossa vida, ou seja, durante todo o nosso percurso, durante todo o nosso caminho de conversão. Essa deve ser a palavra que sempre, muitas vezes, vai ecoar do nosso coração: Senhor, ensina-nos a rezar. Mas o que é a oração em si? Santa Teresa de Ávila vai dizer que a oração é um trato de amizade com Deus. Muitos santos na história da igreja, muitos espiritualistas, né? Santos espiritualistas, grandes teólogos, estudiosos da palavra de Deus também, vão ter várias definições, vários modos de dizer e de falar sobre a oração. Mas particularmente eu trago aqui para nós essa definição, se é que nós podemos dizer assim, de Santa Teresa de Ávila. A oração é um trato de amizade com Deus, né? Existe um momento do Evangelho em que Jesus diz assim aos seus discípulos: eu já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigo, porque dei a conhecer aquilo que o meu Pai me revelou. Né? Então aqui, pegando aí um pouco dessa definição, nós podemos dizer assim, de Santa Teresa d'Ávila, e da raiz, né, do fundamento evangélico na vida de Jesus, nós podemos ver que realmente a oração é este trato de amizade com Deus, onde eu passo de uma posição, né, como se eu trocasse de uma posição. Estava em uma posição e agora eu sou convidado a estar em uma outra posição. E esta posição é uma posição de intimidade com o Senhor, é uma posição de busca do Senhor, de conhecimento do Senhor. E a nossa vida é isto. Nós temos a vida inteira para conhecer o Senhor, nós temos a vida inteira para estreitar este lado, né? Para estreitar esse laço, melhor dizendo, de amizade com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E muitas vezes nós vivemos a experiência de Deus, e aí cada pessoa tem a sua maneira, né, ou a sua forma, a sua história, melhor dizendo, de ter chegado ao Senhor, de ter vivido a sua experiência com o Senhor, por um sofrimento, por uma prova, por uma tribulação, por um convite mesmo espontâneo de alguém. Enfim, a gente vive uma experiência com Deus e a partir dessa experiência a gente vai sentindo essa sede, essa necessidade de se aproximar mais do Senhor, essa necessidade de estar mais com o Senhor, de conhecer mais o Senhor. E aí a gente começa a nossa trajetória
com Deus, né? E essa trajetória, ela é alimentada, ela é munida pela vida de oração, né? É preciso constituir uma vida de oração. E é preciso, além de constituir uma vida de oração, é preciso levar a sério a nossa vida de oração. Gosto muito dessa expressão, dessa ideia. Constituir a vida de oração, ou seja, tomar a decisão de rezar, né, de estar com Deus e levar a sério este processo, né? Muitas vezes difícil, muitas vezes cheio de turbulências, né? Cheio de momentos onde muitas vezes a gente parece que não sabe o que dizer, mas é preciso constituir este caminho, ou seja, tomar a decisão de estreitar com o Senhor um laço de amizade e crescer nessa amizade, ou seja, levar a sério esta amizade, esta vida de oração com o Senhor. E aí logo a gente começa a galgar, digamos assim, os primeiros passos da vida de oração. Se normalmente a gente está envolvido em um grupo, em algum movimento, ou em alguma pastoral, uma comunidade, uma vida religiosa, enfim, a gente vai se envolvendo com aquela espiritualidade, né, que vai nos favorecendo ali crescer, que vai nos favorecendo assim crescer no caminho do Senhor, né? Então essa espiritualidade é o modo como a gente vai se relacionar com Deus, a partir do próprio Deus, porque é uma ação do Espírito Santo esta relação, é uma ação do próprio Deus na nossa vida. E assim a gente vai dando forma, né, à nossa vida de oração. E olha, meu irmão, minha irmã, eu lhes digo, né, e nós já ouvimos, sabemos disso, muitas vezes não levamos a sério, mas é preciso sim rezar. É preciso sim retirar-se, é preciso sim, no momento do dia, fazer a nossa oração. Nós não podemos passar um dia sem não falar com Deus, sem não parar um pouco. E aqui eu não falo de tempo, né? Depois, nas outras séries, nos outros vídeos, a gente vai aprofundar mais um pouquinho a temática da oração. Aqui é um colóquio introdutório, né? Dessas séries que a gente vai colocar aqui sobre a oração. Mas, assim, é preciso, sim, ter esse espaço, é preciso, sim, encontrar uma metodologia, um modo, é preciso, sim, fazer uma leitura espiritual, é preciso, sim, mergulhar na palavra de Deus, é preciso, sim, ter o nosso lugar, né? Ter o nosso espaço, constituir o nosso espaço, onde eu ali me recolho, onde eu ali, em meio a todas as atividades, em todas as ocorrências e situações da vida, eu me conecto com aquele que está conectado comigo, né? Com aquele que conhece mais de mim do que eu mesmo, com aquele que é o Senhor da minha vida. E esse caminho, que é um caminho interior, né? Como o próprio Santo Agostinho vai nos dizer, né? Busquei fora o que estava dentro, né? Busquei fora o que estava dentro. Mas esse entrar em si, esse percurso interior, é feito sob a luz do Espírito, né? É feito com o Espírito Santo. E é o próprio Espírito, este Deus que nos impulsiona nessa vida interior, que nos revela, que nos aponta, que nos conduz a esta vida interior. Então, todos esses elementos, todas essas necessidades, nós vamos compreendendo na vida de oração, né? E vamos perseverando na vida da oração. Então, esse espaço aqui, na verdade, essas séries de comentários, digamos assim, né, meditações sobre a oração, a gente quer trazer um pouquinho dessa experiência, né? Trazer um pouquinho daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente busca e colocar em comum. Porque, como padre, o que muitas vezes eu escuto é o desejo das pessoas de rezar, né? Muitos chegam para mim: padre, o senhor podia fazer direção espiritual comigo? O senhor podia fazer um acompanhamento espiritual comigo? Claro, meu filho, claro, minha filha. E a gente marca, e aí começa, mas depois logo se
se desiste facilmente, né? Logo se some facilmente, enfim, né? Mas, contudo, eu reconheço um desejo genuíno na vida daquelas pessoas, né? Eu reconheço um desejo genuíno na vida desses que procuram, porque, de certo modo, querem levar a sério. Mas é preciso perseverança, né? A vida de oração também exige disciplina. A vida de oração também exige esforço. E, sobretudo, aí mais na frente a gente vai conversar mais sobre isso, né? A vida de oração exige fé. Exige fé. Então, a vida de oração exige fé. Mas, como tá a sua vida de oração? Como é que você tem rezado? Como é que você tem se colocado diante de Deus? Você é aquele que tem um desejo de constituir com o Senhor, né? Tem sede de Deus, de querer conhecer mais a Deus. Você hoje é aquele que vai somente a Deus quando a coisa está apertada, e aí você se apega nas orações, nas novenas, isso e aquilo. Enfim, como é que está a sua vida hoje de oração? Pare para pensar no seu dia de hoje, no seu dia de ontem, desta semana. Quantas vezes você parou para ouvir a Deus? Quantas vezes você parou, se recolheu para rezar? Olha, isso é um bom termômetro da nossa vida espiritual. Isso é um bom termômetro para sabermos se o que estamos buscando em Deus realmente está nos transformando, realmente está modificando a nossa vida, né? E é dessa maneira que a gente não vai se autocondenar, nem condenar ninguém, mas pelo contrário, na misericórdia divina, a gente vai se colocar diante de Deus e da sua infinita misericórdia para dizer como aqueles discípulos, como aqueles apóstolos disseram: Senhor, ensina-nos a rezar. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. Este vídeo na verdade, né, um vídeo introdutório. Nós vamos, a partir de então, sempre colocar aqui para vocês uma série, né, a princípio, de temáticas com a oração, né, falando um pouco da vida de oração, trazendo para nós esse tema que é muito importante, né, que é muito importante. Muitas vezes a gente julga que a gente precisa só fazer coisas por Deus. Não, a gente precisa ser de Deus, né, e ser de Deus só através da vida da oração, né? É a vida da oração que vai nos fazer compreender isso. E aí, quando a gente compreende, quando a gente vai dando passos nesse processo exterior de ser de Deus, a gente faz todas as coisas por Ele. Até o nosso serviço se torna uma oração, né? Até a nossa vida, o nosso serviço se torna uma oração, uma via de oração. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí passando, que ouviu o vídeo até aqui o final, você que tem interesse nessa temática, venha conosco, né? Daqui a alguns dias a gente vai colocar outros vídeos aqui falando sobre essa temática e assim uma pequena série explicando, né? Explanando, vivendo, partilhando, compartilhando essa experiência. E aí, se você não é inscrito, mais uma vez, lembro, se inscreva no canal, né? Compartilhe este vídeo, né, com outras pessoas também. E que Deus te abençoe. Um abraço.